gente continua no capítulo 4, para esse módulo, tá? As regras de Pauling, elas são regras feitas por Linus Pauling, né, que foram publicadas em 1929, e elas são regras que ajudam a gente a prever a formação de sólidos iônicos, tá? A gente consegue prever, racionalizar as estruturas que vão ser formadas a partir das ligações. A primeira, tá, é chamada de princípio da coordenação, e ela determina que os tamanhos relativos entre cátions e ânions é que vai determinar a maneira como eles vão se empacotar ou vão se coordenar. Por isso, o princípio da coordenação. Tá? Ele diz o que a gente estava vendo no final do módulo anterior, que um poliedro de coordenação de ânions se forma em torno de cada cátions e complementa dizendo que a distância entre cátion e ânion é determinada pela soma dos raios e a razão entre os dois raios é que vai determinar o número de coordenação e, por consequência, qual vai ser o poliedro formado. Tá? Então, pegando aqui o nosso exemplo clássico da estrutura cúbica, né, de empacotamento cúbico, né, agora a gente já sabe isso da Alita, tá, NaCl, a gente tem aqui a formação, né, de um poliedro, de um octaedro, né, formado aqui pelos 6 átomos do cloro em volta do átomo do sódio. Tá? Então, o número de coordenação é o número de ânions em torno do cátion coordenador central, ou vice-versa, tá? Por convenção, se usa o cátion como íon coordenador, mas poderia ser o ânion, tá? Então, aqui no caso da Alita, a gente tem 6 sódios cercados... a gente tem o sódio cercado por 6 cloros e tem o cloro cercado por 6 sódios, tá? Então, o número de coordenação do cloro em relação ao sódio também é 6, e o do cloro... O número de coordenação do cloro em relação ao sódio é 6, assim como do sódio em relação ao cloro. Tá? Mas isso não é sempre, a gente vai ver um exemplo já já, que não é assim. Então, o maior número de coordenação é possível, tá? Que um cátion admite de ânions à sua volta é 12, tá? Formando aí um poliedro geométrico chamado cubo-octaedro. E aí a gente vai tendo, né, números menores aí, 8, 6, 4, 3 e 2, né, com suas respectivas geometrias, né, de empacotamento, tá? Cada um com seu número de coordenação correspondente. Tá? Vejam aí que a tabela começa, né, ela apresenta aqui as formas geométricas, os números de coordenação, mas ela começa apresentando a relação dos raios. Né? Isso porque, lembrando, né, que esse princípio determina que vai ser o tamanho relativo do cátion, dos raios do cátion e do ânion envolvidos, que vai condicionar a maneira como eles vão se empacotar. Né? Isso porque o número de coordenação, o arranjo geométrico, é função do tamanho relativo dos raios. Né? Então, vai ser expresso aí pela razão dos raios, né? O raio do cátion dividido pelo raio do ânion. Então, com base nessa continha simples, a gente consegue predizer, né? Predizer a coordenação, né? A geometria que essa ligação entre os íons vai adotar, sabendo a razão entre seus raios. Então, aqui no caso da clorita, né, que o raio do sódio é 1,02, o raio do cloro é 1,81, vai resultar aí numa razão de 0,56, que indica para a gente o número de coordenação 6. Tá? A gente vai ver todos esses limites de razão para a determinação dos números de coordenação. Tá. Então, o menor número é 2. Tá? Um cátion vai manter uma coordenação com 2 ânions. Né? Nesse caso, a razão entre os raios tem que ser menor do que 0,155. Essa é uma configuração muito rara. Tá? Vai acontecer principalmente em cristais com ligação iônica. Um exemplo é o grupo uranila, tá? Aí, que forma a ligação entre oxigênio e urânio, ou então o nitrito. Tá? E aí o cobre ligado ao oxigênio formando o mineral cuprita, tá? Que é um óxido de cobre. Com o aumento relativo do íon central, tá? A gente aumenta o tamanho do cátion. Agora 3 ânions vão ser admitidos em torno dele e a coordenação triangular vai ser admitida, tá? Vai ser estável. Os centros dos ânions vão formar um triângulo equilátero e ela vai ocorrer, tá? Essa coordenação triangular vai ocorrer entre uma razão aí de 0,55 e 0,225. Ela é bem comum nos minerais, tá? Principalmente aí nos minerais que têm os grupos carbonato, nitrato ou borato na sua constituição. A
coordenação tetraédrica, ela resulta numa mudança da coordenação triangular, tá? A gente vai ver um videozinho disso. Então, a partir do limite máximo da coordenação triangular, que é 0,225, né? Os ânions passam a se tocar e também tocam o cátion central. Então, eles acabam adotando uma outra geometria para que isso não aconteça, tá? A depender do raio do cátion, os ânions podem continuar tocando, né, o cátion, mas não vão mais se tocar mutuamente. Então, ela é possível aí entre 0,225 e 0,414. É uma coordenação muito comum, tá? Principalmente aí nos silicatos, isso porque ela é a coordenação que o silício e o oxigênio vai adotar, tá? A gente vai ver aí no decorrer do curso que a estrutura dos tetraedros tem como base, a estrutura dos silicatos tem como base os tetraedros de sílica, tá? Que fica aqui o átomo de sílica central, né? Cercado aí por 4 oxigênios. E como esses tetraedros vão se ligar, que vai possibilitar as diferentes estruturas dentro dos silicatos, mas isso é para outra aula. Tá? A esfalerita também tem, o sulfeto de zinco também vai adotar essa estrutura, o diamante, tá? Com ligações aqui covalentes entre todos os átomos de carbono, né? A coordenação octaédrica, né, de número de coordenação 6, os íons coordenados situam-se aqui nos vértices de um octaedro, tá? Não confundam, o octaedro tem 8 faces, mas tem 6 vértices, tá? E o vértice que é onde estão posicionados os ânions, tá? E é isso que conta para o número de coordenação, tá? Então, são aí 4 ânions dispostos, né, num quadrado, circundando o cátion, com um ânion acima e um ânion abaixo. Nessa configuração, quando no limite mínimo aqui da razão, todos os ânions se tocam mutuamente e tocam também o cátion central, né? E na razão máxima, tá, 0,732, isso não acontece. Muitos cátions em silicato são encontrados em coordenações em sítios octaédricos, tá? É uma coordenação bem importante. Tá, mas também aqui a gente viu, né, que a alita, o NaCl, tem essa coordenação octaédrica. Quando o valor da razão dos raios atinge 0,732, né, os 8 ânions vão passar a se tocar novamente, bem como o cátion central, e aí pode ser que seja preferencialmente, por uma questão de estabilidade, que o composto adote uma coordenação cúbica, tá? Com os ânions aí situando-se no vértice de um cubo. Essa configuração ocorre até aproximadamente aí, quase 1,0. Tá? Essa configuração também é muito comum, tá, nos silicatos e abriga aí cátions grandes. Tá? Vejam aí, porque aí ele tem um espaço, né, intersticial bem maior do que o octaédrico, por exemplo. Então, quando o tamanho dos cátions e os cátions e ânions é semelhante, né, ambos, o cátion é um cátion de tamanho muito anômalo, né, um tamanho grande aí, a coordenação 12 vai ser estável, né, formando esse cubo octaedro, tá? Onde cada cátion pode estar em contato com 12 ânions. Tá? Aí aqui eu coloquei um videozinho para a gente ver esse aumento do tamanho do cátion impactando, né, a admissão de mais ânions ao seu redor e mudando a geometria com que esses ânions vão sendo, a posição que esses ânions vão assumindo ao redor do cátion. Tá? Aqui eu coloquei uma tabelinha para vocês usarem como base para o exercício que vem a seguir, tá? Com os limites para as coordenações. Então, a gente tem aqui os limites das razões, né? O limite máximo e limite mínimo para cúbica, para octaédrica, tetraédrica, para planar, tá? Com o número de coordenação. E eu coloquei para vocês lá no Ável para vocês calcularem a coordenação provável de íons e minerais silicáticos, tá? Então, vão ser aqui em combinações com o oxigênio. Então, eu informo para vocês o raio do cátion, tá? O raio do oxigênio, né? Do ânion, para vocês calcularem a razão e predizerem o número de coordenação ou polígono da estrutura.
Então, façam lá e a gente continua no próximo módulo.